Boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já estamos a postos para trazer para vocês as principais notícias desta quinta-feira, 19 de outubro. Quem está comigo ao vivo, Vitória Mello. Incêndio em depósito de pneus assusta moradores de Ceilândia. A nuvem de fumaça preta foi vista a quilômetros de distância. Já já eu trago todos os detalhes, Kenzo. Obrigado, Vitória. Aqui também, Fernando Jordão. Lar dos Velhinhos é proibido de receber novos moradores depois de uma fiscalização da vigilância sanitária encontrar até baratas no local. Te conto já. Pois é, o Fernando já traz os detalhes para a gente dessa interdição que foi feita pela Vigilância Sanitária. Aqui, na nossa terceira tela, no nosso Mosaico do Trânsito, a gente mostra para vocês a volta para casa, ao vivo. Primeiro na EPTG, na altura do viaduto do CIA, trânsito bastante carregado para os motoristas que seguem no sentido Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia. Encontram um trânsito bastante carregado. Alguns pontos o trânsito para por conta do congestionamento e do volume de carros mesmo na pista. Pode reduzir a tela aqui, pessoal, para a gente mostrar para vocês a estrutural na altura da cidade do automóvel, pessoal. O trânsito também praticamente parado na estrutural. Amanhã, inclusive, vai ter interdição num trecho da estrutural à noite. Hoje ainda não tem interdição, mas a gente já consegue ver muito claramente aqui a imagem mostrando todos esses faróis vermelhos, o que mostra um trânsito bastante intenso e carregado. Já já a gente volta a fazer esse giro por aqui e mostrar outras vias importantes, porque agora tem outros destaques importantes para você. Bolsa Família começa a pagar o valor extra para ajudar bebês de até 6 meses cadastrados. Presidente do IPREV é exonerado. Ele foi alvo da operação que investigou irregularidades em um edital de fundos de investimentos. Protesto na UPA de Formosa depois da morte de uma criança de 5 anos. Acidente entre uma van escolar e 2 carros no Gama deixa 2 mulheres feridas. Menino de 9 anos é vítima de maus tratos. O principal suspeito é o próprio pai. Polícia procura pelo suspeito de ter matado a esposa no Novo Gama. Avô é condenado por estuprar a própria neta de 9 anos. O que preocupa é que ele pode recorrer em liberdade e é professor de alfabetização do DF. E os banheiros do Parque da Cidade vão passar por reforma. Já estamos no ar. Sete horas 31 minutos, vamos mostrar ao vivo agora para vocês a volta para casa. No nosso Mosaico do Trânsito, a gente já mostrou EPTG na altura do viaduto do CIA. Aqui mostramos a estrutural com trânsito parado também para os motoristas que seguem no sentido Taguatinga, Ceilândia. Aqui, vamos mostrar a Épia, na altura do Catetinho, o trânsito fluindo bem aqui. Mas olha só, aqui no cantinho da tela a gente consegue ver, quando a câmera do DR faz um giro, o trânsito carregado na Épia, aqui na altura do Catetinho, para os motoristas que seguem no sentido Gama, principalmente Valparaíso. Pode reduzir essa tela aqui, pessoal? Vamos mostrar o Eixão Sul? Olha como é que está o Eixão Sul, a câmera do DR está um pouco embaçada, mas a gente consegue ver que o trânsito está intenso aqui no Eixão Sul, na altura da quadra 212 Sul. Mas não há pontos de retenção e também não há registro de acidente. Vamos reduzir a tela aqui? Já já a gente volta a fazer mais um giro por outras áreas importantes do DF para você acompanhar como é que está a volta para casa, porque 2 mulheres ficaram feridas em um acidente entre uma van escolar e 2 carros no Gama. Foi na hora da volta para casa dos alunos que estudam pela manhã. A van ainda estava com 6 crianças que, por sorte, não se feriram. As motoristas dos 2 carros se machucaram, mas só precisou mesmo de atendimento médico, só uma delas precisou de atendimento médico e aí foi levada para um hospital particular. O acidente aconteceu na DF 065, na estrada Parque IP, que fica em frente ali ao condomínio Parque do Gama. Durante a ocorrência, a via marginal precisou ser interditada. E olha, as mães da cidade de Formosa, em Goiás, se uniram hoje num protesto. Por mais qualidade na saúde pública da cidade, há denúncias de falhas no atendimento e também na estrutura dos serviços prestados pela UPA. E olha, o Bolsa Família começa a pagar o valor extra de R$ 50 para ajudar na nutrição dos primeiros meses de vida das crianças que são beneficiadas. Quem tem direito a esse benefício?
todas as informações sobre essa novidade, você acompanha aqui comigo. A pausa é muito rápida e a gente volta em instantes. Sete horas, cadê o relógio? 36 minutos, seguimos direto com o noticiário para vocês. E olha, os bombeiros controlaram agora há pouco um incêndio num galpão de pneus em Ceilândia. A repórter Vitória Mello tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Vitória, boa noite. Oi, Kenzo, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, esse incêndio começou ali por volta de 4 horas da tarde em um depósito de pneus lá em Ceilândia. Por sorte, nenhuma casa ali em volta desse local foi atingida. Um vídeo feito pelo Corpo de Bombeiros mostra as chamas no local. Os moradores ali da região ficaram muito assustados. Os militares, neste momento, ainda trabalham no local, mas o fogo já foi controlado. Trabalham nesse rescaldo do incêndio, Kenzo. A fumaça foi vista a quilômetros de distância. Um morador de Águas Lindas de Goiás filmou a nuvem preta a cerca de 15 quilômetros de distância. Então é um trabalho que o Corpo de Bombeiros ainda está realizando nesse depósito de pneus lá em Ceilândia e por enquanto não temos ainda informações sobre feridos, Kenzo. Obrigado, Vitória, pelas informações. E olha, já a gente traz mais informações. Pois não, Renata? Tá falando... TV CNN CMN cedeu essas imagens para a gente que a gente acabou de mostrar. Obrigado, Vitória, pelas informações. E olha, quem recebe o Bolsa Família conquistou mais benefícios a partir desta semana. Um valor extra de R$ 50 para famílias com bebês de até 6 meses. O programa acaba de completar 20 anos e ao longo desse tempo tirou mais de 50% das famílias da linha da pobreza. Para a Vitória, mãe de 3 crianças, R$ 50 a mais para ajudar na alimentação do bebê de 5 meses vão fazer diferença. Eu comprar uma fralda, um leite, é pouquinho mais ajuda, Comprar alguma coisa para uma das 3, que são 3, Há um ano, ela recebe o auxílio do programa Bolsa Família. Ajuda muito em tudo, comida, roupa, calçado, tudo, quando aluguel, tudo, que a gente trabalha assim, mas não tem emprego, que eu tenho uma criancinha, Neste ano, o governo passou a pagar alguns benefícios a mais dentro do programa Bolsa Família. A partir desta semana, famílias com bebês de até 6 meses cadastrados no CAD Único passarão a receber 6 parcelas de R$ 50 para ajudar na alimentação dessas crianças e também da mãe que amamenta. Por isso, é fundamental manter atualizado o cadastro. Em entrevista exclusiva ao programa Perspectivas do SBT News, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, falou sobre este complemento no benefício e citou um estudo da Fundação Getúlio Vargas e do Banco Mundial que mediu o impacto do programa no combate à pobreza nos últimos 20 anos. O que a pesquisa mostra? É correto investir na saúde do ser humano nos primeiros momentos de vida. O resultado é excelente. É importante investir no programa de transferência de renda com a educação, porque é a educação que corta a história da pobreza. Aquela primeira geração, 64% saiu da pobreza. Os filhos das famílias do Bolsa Família, cerca de 2/3, um pouquinho mais, 64%, já saíram da pobreza. Olha, as mães da cidade de Formosa, em Goiás, se uniram num protesto por mais qualidade na saúde pública da cidade. São vários casos de mortes infantis e, segundo as denúncias, há falhas no atendimento e na estrutura dos serviços prestados pela UPA. O choro é de uma avó que precisou se despedir da neta cedo demais. A pequena Ayla morreu aos 5 anos de idade, depois de ser levada várias vezes para a UPA de Formosa e não receber um diagnóstico. Quando veio a óbito, eles falaram pra gente que a causa da morte foi uma morte natural. Como que depois da morte natural, exigindo a autópsia dela para saber a causa, ela apareceu fraturada. Detalhe, falaram que tinha dado uma infecção no osso generalizada e o osso do fêmur perfurou uma artéria. Por isso a perna inchou, deu hemorragia. Isso não existe, gente. Ela precisou ser entubada e, segundo a família, com equipamento de adulto, porque na unidade não havia os infantis.
A família contou também que foi informada que a criança precisava de UTI, mas o relatório médico mostra que o pedido foi para uma enfermaria de infectologia pediátrica. Depois que perceberam um erro, o pedido foi alterado. A vaga saiu, mas a criança não resistiu. A gente reivindica mesmo aqui é que a UPA tenha estrutura, né, e médicos pediatras, que não sejam só médicos, que sejam pediatras e que tenham exames precisos e aparelhos e que esses profissionais tenham estrutura para poder trabalhar. Mas o caso da Ayla não é o único apontado como negligência. Uma manifestação hoje na frente da Prefeitura de Formosa cobrou melhorias na saúde. A mãe e a avó do Isaac afirmam que o menino, depois de sofrer uma sessão de erros que incluía a troca de medicamento com outro bebê do mesmo nome, teria sido buscado pelo IML antes mesmo de morrer. O IML já tinha chegado lá e ele ainda estava ligado pelos aparelhos e o atestado de óbito também já estava pronto, porque eu vi eles fazendo e ele ainda está ligado pelo aparelho. Uma situação que deixa as mães com medo de procurar as unidades de saúde da cidade. O que é que a mãe está passando da Ayla? Eu poderia ter passado em fevereiro. Então, assim, eu tô aqui, a minha filha tá bem. Mas porque eu tive condições de tirar ela, levar para Santa Lúcia. Então eu fico muito angustiada, porque eu tenho 2 filhos e qualquer momento a gente pode precisar dessa UPA. Aqui não tem médico, pediatra para atender você depois das 5 horas da tarde, não tem. Olha, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Formosa informou que está apurando o caso da menina Ayla e que a equipe da UPA, em todos os momentos, usou os procedimentos mais adequados. Quanto aos outros problemas que foram citados pelas mães, a Secretaria de Saúde não respondeu os nossos questionamentos e ainda desligou a ligação que nós fizemos para eles. Um menino de 9 anos foi vítima de maus tratos e o agressor é o próprio pai. O caso chegou ao Conselho Tutelar por uma denúncia anônima. O menino foi encontrado em casa em Santa Maria com marcas da violência. De acordo com o delegado, o pai e a madrasta foram ouvidos e liberados porque não foi uma situação de flagrante. Mas a investigação continua. Enquanto isso, a criança vai ficar em uma instituição de acolhimento. Quem souber de casos como esse e quiser denunciar, pode ligar no Disque 100 dos Direitos Humanos ou no 125, que é a central de acolhimento dos conselhos tutelares. Olha, eu conversei hoje com o diretor regional do SENAC-DF, o Victor Correia, e ele falou sobre as 20 mil vagas de graça de formação profissional que serão abertas no ano que vem. Comentou ainda as vagas remanescentes deste ano e também da importância de fazer um curso técnico para ter a oportunidade e se firmar no mercado de trabalho. Vamos ver um trecho dessa entrevista. Como é que é a empregabilidade após conclusão desse curso? Olha, o SENAC em Brasília tem 56 anos de história. O SENAC já formou em Brasília mais de 1 milhão de pessoas. Então é uma instituição muito reconhecida pela sociedade e pelos empresários. Sem dúvida nenhuma que você tem uma formação do SENAC te possibilita galgar novos voos, seja para mudar de profissão, seja para iniciar numa profissão. Então nós temos trilhas de conhecimento também que vão permitindo que você faça pequenos cursos, um após o outro te dá maior amplitude para ingressar no mercado de trabalho, ou os próprios cursos técnicos, que por si só, pela longa duração, já te permite essa inclusão no mercado de trabalho. Olha, a entrevista completa você acompanha amanhã no SBT Brasília, primeira edição, com a Viviane Costa, e o jornal começa às 11h40 da manhã. Não perca, hein? O presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, o IPREV, foi exonerado. Paulo Moita já tinha sido afastado no início do mês depois de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público, que investigou irregularidades em um edital para o chamamento de fundos de investimento e de instituições financeiras. O cargo agora será assumido por Raquel Galvão Rodrigues da Silva, que ocupava a função de diretora jurídica do IPREV. A polícia procura pelo suspeito de ter matado a esposa no Novo Gama, em torno do DF. A vítima, Michele da Cruz Silva, de 41 anos, foi morta a facadas. O principal suspeito é o companheiro dela, Marco Aurélio dos Santos Funk, 44 anos, que está foragido. A vítima foi identificada como Michele da Cruz Silva, de 41 anos. Ela tinha um relacionamento bastante conturbado com ele há cerca de 5 anos. Mesmo depois que ele deixou a prisão por ter agredido a mulher, ela recebeu ele de volta em casa
e infelizmente foi assassinada. Agora a polícia procura pelo suspeito. Ao adentrarmos na residência, deparamos com uma cena onde possivelmente iniciou as agressões. Lá havia uma faca, possivelmente instrumento de crime, e entre outros objetos quebrados e com manchas de sangue. Segundo o delegado responsável pelo caso, o relacionamento durou quase 5 anos e foi marcado por agressões. Há relatos de ameaças, de morte, como agressões físicas, casos onde um havia jogado água quente no outro, agressões com pauladas. Ou seja, era uma relação bem conturbada que infelizmente chegou a esse ponto. Marco Aurélio chegou a cumprir pena por agredir a mulher. Foi solto há um mês. Michele, então, decidiu reatar o relacionamento. A Vigilância Sanitária interditou um asilo de idosos no Núcleo Bandeirante. O Fernando Jordão vai trazer as informações para a gente ao vivo. Oi, Fernando, boa noite. Boa noite, Kenzo. Boa noite a você que nos acompanha em casa. É isso, Kenzo. A Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, realizou uma inspeção no Instituição de Longa Permanência para Idosos, lá Francisco de Assis, no Núcleo Bandeirante. É importante dizer que essa interdição é só para novos moradores, ou seja, o local não pode receber novos idosos. Os 51 idosos que moram lá vão continuar. Durante essa fiscalização, Kenzo, a Secretaria de Saúde encontrou baratas, remédios e alimentos fora do prazo de validade, mofo nas paredes, uma condição completamente insalubre, e cobrou melhorias. A instituição divulgou uma nota em que diz o seguinte: que recebeu a visita da Vigilância Sanitária, que foi notificada e que vai melhorar, que está sempre à disposição para melhorar para os idosos que moram por lá. O Ministério Público do Distrito Federal disse que já vinha avisando a instituição desde 2018, cobrando essas melhorias que até hoje não tinham sido realizadas. Então, reforçando, os 51 idosos que moram por lá continuam, mas até que essas correções sejam feitas, a instituição fica proibida de receber novos moradores. Volto com você. Obrigado, Fernando. É claro que a gente segue acompanhando esse assunto também por aqui. E olha, um avô foi condenado a 16 anos de prisão por estuprar a própria neta de 9 anos. Mas a família da criança está preocupada porque, apesar da sentença, o homem pode recorrer em liberdade. Ele é professor de alfabetização da rede pública do DF e, segundo a pasta, está afastado por licença médica desde o início do ano. O homem que, na época em que os abusos foram descobertos, tinha 60 anos, era um exemplo de avô, daqueles que se dedicava 100% às crianças, que estava presente nas festinhas escolares, estava sempre ali dando o seu melhor. O problema é que, durante a noite, esse exemplo de avô se transformava em um monstro, capaz de abusar sexualmente da própria neta de apenas 9 anos de idade. Segundo a família, esses abusos teriam começado há pelo menos 3 anos, quando a garotinha tinha apenas 6 anos de idade. E aconteciam sempre em que a neta ia dormir junto com o irmão na fazenda dos avós. Eles tiravam normalmente os finais de semana e feriados e, segundo a criança, praticamente em todas as idas ao local, esses abusos aconteciam. Foi durante uma conversa com a mãe que ela acabou contando que era abusada pelo avô. Para os pais que estiverem assistindo, qualquer sinal que o seu filho der, preste atenção, porque é muito importante. A mãe já tinha percebido que alguns meses antes o comportamento da filha tinha mudado, inclusive na escola. Ela passou a ficar mais reservada, evitar o contato com os amigos. E sempre que pedia para ir para a chácara, na verdade, ela não queria dormir no local. Olha, fica ligado, pois são os últimos dias de atendimento no Hospital Veterinário Público no Sol Nascente. Até o fim do mês, cães e gatos podem ser atendidos de graça por lá. A consulta é por ordem de chegada e a triagem vai das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, com limite de 10 vagas por dia. O Hospital Veterinário Móvel está instalado na administração regional e faz atendimentos clínicos, como exame de sangue, medicações subcutâneas e também vacinação contra a raiva. E quem costuma frequentar o Parque da Cidade já percebeu que os banheiros estão precisando de uma reforma ali, né? A boa notícia é que isso vai acontecer e as obras começam na semana que vem. Gabriela Tunes. Quem frequenta o Parque da Cidade sabe que a condição dos banheiros não é das melhores, né? Eu tô aqui nesse banheiro, ele tá na lista para ser reformado e já até entendi o motivo. Olhem esse piso, o piso tá estragado.
Ele tá com inclinações, tá todo manchado, e o que chama atenção também é a falta daqueles 2 azulejos ali na parede. E fiquei sabendo que esse banheiro específico tá com vazamento, ou seja, o pessoal dá descarga e a água sai lá do outro lado da rua. Mas a notícia boa é que a partir da semana que vem, essa situação vai começar a mudar. Os 17 banheiros do parque vão ser reformados de forma escalonada. Os primeiros serão os dos estacionamentos 1 e 3. E vai ser reforma bem completa, troca de iluminação, parte hidráulica e até mesmo das louças do banheiro. A reforma é um investimento de mais de R$1 milhão e vai durar mais ou menos 150 dias. Durante esses dias, o parque vai oferecer contêineres sanitários para os frequentadores. Precisa de uma reforma urgente, né? Já há bastante tempo, na verdade. Nossa, a situação tá muito feia, tá muito nojento mesmo. Vai ajudar bastante. E olha, novidade para quem frequenta água mineral. A partir de 1º de novembro, o ingresso para entrar no parque vai ficar 12,5% mais caro, hein? O valor vai passar de R$16 para R$18. E a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.